De João, o Evangelho, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se não lhes falar de coisas espirituais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Que Deus aplique essa palavra no seu coração, amém? Queridos, o assunto primordial da vida de cada ser humano, depois que Deus criou o ser humano para louvor da sua glória, Deus criou cada pessoa, desenhou um plano para cada pessoa viver para a glória dele, manifestando a vida dele no mundo, mostrando o caráter dele, a vida que ele tem em si mesmo. Ele criou cada pessoa para refletir esta glória, esta vida. Mas quando o pecado entrou no mundo, o pecado produziu o efeito da morte, a morte biológica, a morte espiritual. Então o ser humano vive aí até 100, cento e poucos anos, e ele tem que voltar ao pó, porque ele é pó, porque nós pecamos e agora sofremos os efeitos do pecado. Mas também nós morremos espiritualmente. A Bíblia diz que o ser humano experimentou uma morte chamada de morte espiritual. Morte na Bíblia não quer dizer extinção, deixar de existir. Morte na Bíblia significa afastamento. Quando uma pessoa morre biologicamente, ela se afastou de nós, dessa dimensão material. E quando uma pessoa morre, está morta espiritualmente, ela está desconectada, afastada de Deus. Isso é a morte, a primeira morte espiritual que uma pessoa experimenta. Então o Senhor Jesus chegou naquele lugar, e havia um homem chamado Nicodemos, um homem muito justo. Nicodemos, ele era uma autoridade do povo de Israel. Ele fazia parte do Sinédrio. Eram 70 homens que julgavam a nação sobre questões religiosas. Ele também era um fariseu, um mestre da lei. Sinal que ele entendia muito sobre o Antigo Testamento. Geralmente as crianças até os 14 anos, elas decoravam toda a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles faziam uma checagem muito profunda sobre a moral da pessoa,
para fazer parte do sinédrio e ser um mestre da lei. Não poderia ser qualquer pessoa, precisava ter um caráter correto, um homem extremamente de reputação ilibada, tudo certo na vida dele. Então um dia ele ouviu de Jesus e ele foi à noite. Ele não poderia ir de dia, quem sabe as pessoas do sinédrio, os homens daquela nação não iriam julgar Nicodemos, falando: está vendo? Você foi atrás desse Jesus que nem estudou em nossa escola de rabino. Você está indo atrás desse Jesus que não formou nas nossas escolas. E com medo disso, ele foi então à noite. E ele começou a conversar com Jesus. E Jesus fala para ele assim: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. É necessário que você nasça de novo, porque se você não nascer de novo, duas coisas podem acontecer com você. E vai dizer no versículo 3, você não pode ver o reino de Deus. Quem não nasce de novo, não pode enxergar o reino de Deus, como diz o versículo 3. Não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Se a pessoa não nascer de novo, ela só consegue ver o mundo material. Mas também diz o versículo 5 que se a pessoa não nascer de novo, ela também não pode entrar no reino de Deus. Porque ela está morta espiritualmente. O espírito dentro dela está morto por causa do pecado, do afastamento de Deus. Só, meus queridos irmãos, irmãs e amigos, Nicodemos, para ele estava tudo certo. O que tinha de errado com Nicodemos? Ele não fazia os pecados sociais que muitas pessoas fazem hoje. Ele se achava um homem justo, ele conhecia a lei de Deus, ele praticava, como um fariseu ele jejuava, ele fazia tudo certo. Ele não falava mal de ninguém, ele era um homem que julgava a nação, junto com outros homens, em questões religiosas. Mas, no entanto, ele não tinha nascido de novo. Jesus fala assim: olha, com a sua religião, com os rituais da vida, está tudo certo. Você absorveu um modelo moral de uma pessoa correta, mas ninguém pode ir para o céu porque é bom, Nicodemos. Ninguém pode ir para o céu pelas obras que realiza, porque ninguém merece o céu. Ninguém merece a vida eterna. Ninguém, nenhuma pessoa que pisou neste solo aqui merece o reino de Deus, porque são pecadores, a não ser Jesus Cristo. Todas as pessoas. E o salário do pecado é a morte. Então, meus queridos, Jesus fala para Nicodemos, diz o versículo 6, versículo 5 diz que ele precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa nascer da água e do Espírito. E versículo 6 vai dizer, porque o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. A condição biológica não dá direito ninguém a ir para o céu. É preciso a pessoa nascer do Espírito de Deus, nascer do alto, receber essa nova vida. Não é o sangue biológico, da natureza biológica, do aperfeiçoamento moral, social que leva alguém ao céu, mas se ela nasceu do Espírito de Deus, do Espírito de Deus, se ela nasceu de novo, se ela foi mudada interiormente, ela agora será controlada por uma nova lei espiritual. Então Jesus assim: olha, sua religião social está tudo certo, Nicodemos, mas você não nasceu de novo. Meus queridos, isso aqui é apavorante para muitos de nós, porque há muitas pessoas piores do que Nicodemos, vivem no lamaçal do pecado, achando que nasceram de novo, achando que foram mudadas pelo Espírito de Deus, vive na camada religiosa, tentando agradar a Deus dia a dia com um coração antigo, uma vida antiga. E esse é um grande problema da vida de muitas pessoas. Elas não nasceram de novo.
Elas não nasceram do alto. Elas podem ser membro de qualquer igreja, mas a igreja não poderá salvá-las. Elas podem conhecer o credo religioso, mas o credo religioso não poderá salvar essa pessoa. Elas podem ser uma pessoa moralmente correta, não bebo, não fumo, não faço nada de errado, como Nicodemos, mas mesmo assim não ter nascido de novo. E você e eu, nós precisamos refletir sobre isso. Porque a palavra do Senhor diz, no versículo 6, quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Nasceu do alto. Recebeu uma nova natureza. Recebeu um novo impulso para a vida. Agora essa pessoa, ela ama, deseja e vive as coisas espirituais. Assim como alguém, quando nasce biologicamente, você percebe que nós seres, nossa parte biológica, ela experimenta. Quando nós nascemos, nós experimentamos o mundo. Pelos 5 sentidos. O tato, o paladar, o olfato, a visão, a audição. Nós vamos experimentando a realidade física a partir das habilidades físicas que nós temos. Quando nós nascemos biologicamente. Mas quando nós nascemos espiritualmente, a gente também começa a experimentar as coisas espirituais. Por meio do Espírito que Ele nos deu. Por meio do Espírito que Ele colocou em nosso coração. Está entendendo aí? Diz um amém. Isso aqui é muito importante. Meu querido irmão, irmã, visitante, deixa eu te dizer uma coisa. Eu, como pastor, eu não quero que pessoas me ouçam pregar e depois elas entrem para uma eternidade sem Deus. Enganadas. Porque viveram uma farsa religiosa. Não, o grande desejo do meu coração e do Senhor é que você tenha nascido de novo. Da água e do Espírito, para você experimentar as coisas do Senhor. Se você é só carne, você tem prazer na carne, nas coisas deste mundo. O próprio apóstolo vai dizer, quem é da carne, almeja as coisas desse mundo. Eles olham, eles desejam, eles cobiçam, eles pegam as coisas do mundo e colocam no coração, e eles se realizam nisso. Mas quem é de Deus se realiza nas coisas de Deus. Ama as coisas de Deus, porque nasceu de novo. É a história que eu já contei aqui, de que você não pode ensinar um porco a voar. Você não pode fazer isso. Mesmo que você queira. Mesmo que você tenha grandes habilidades. Você não pode ensinar um porco a voar. Você não pode ensinar um passarinho a rastejar. Cada ser vai viver segundo a natureza que ele tem. Se você é um ser apenas material, que não nasceu de novo, não adianta o pastor ou a igreja tentar colocar uma algema, colocar uma corrente e dizer, se comportem assim, rapaz, se comportem assim, na nossa religião, nosso credo batista, você tem que viver assim. Não vai dar jeito, porque a sua natureza é outra. Você vai amar outras coisas, você vai desejar outras coisas, você vai fingir por um tempo, mas nunca será o desejo real do seu coração, porque você não nasceu de novo. A sua natureza é aquilo. Mas também, se você é nascido de novo, é a mesma coisa. Você não encontra uma escola de treinar passarinho a voar. Quem já viu? Montei um negócio, pastor, de ensinar pássaro a voar. Alguém já viu esse negócio aí? Não vai dar um centavo. Por quê? Porque é da natureza, está dentro dele o voar. Ele foi desenhado com uma estrutura e habilidades para viver assim. Assim é o Filho de Deus. Irmãos, a vida espiritual com Deus não é difícil. Porque não é difícil um passarinho voar. Não é difícil aquele ser viver o que ele nasceu para viver.
Ele foi desenhado, o Filho de Deus é desenhado com um espírito novo para viver coisas novas. Então ele não faz esforço, ele é o que ele é. Ele é o que ele é aquilo. Assim como o passarinho, ele voa, o crente naturalmente busca santidade, busca viver para Deus, busca obedecer a Deus, porque é da natureza espiritual. Ele nasceu de novo. Ele nasceu de novo. Ele nasceu do alto. Ele agora tem o Espírito de Deus sobre a vida dele. É isso que Deus está falando. Jesus está falando para Nicodemos. Só que isso é uma obra misteriosa, irmãos. Transformar um ser humano caído, morto nos seus pecados e delitos, comendo do pecado e amando o pecado. Diz Efésios capítulo 2, sendo desobediente a Deus, amando mais o mundo do que a Deus, inimigo da graça de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, de maneira misteriosa, vai dizer o texto que nós lemos, diz assim o versículo 8, diz, olha, o Espírito é como um vento e ele sopra como quer. Você só escuta, mas não pode dizer de onde ele vem nem para onde vai. Assim, diz o texto, versículo 9, é todos aqueles nascidos do Espírito. Acontece uma obra sobrenatural. Acontece. É como eu estava aos 14 anos de idade, há muito tempo. Fui num culto despretensioso de ser um evangélico, um crente. Um garoto cheio de filosofias vãs na cabeça. Sentei num culto, numa igreja batista, do meio para trás. Não queria nem sentar tão perto. E fiquei ouvindo aquele pastor falar tantas coisas, que não tinha nada a ver comigo. Até que o Espírito Santo, eu tinha 14 anos de idade, o Espírito Santo veio e falou no meu coração. Eu comecei a chorar ali e a tremer ali. Que eu não sei como eu cheguei lá na frente, quando aquele pastor fez o apelo. Eu não lembro como eu saí do meu lugar. Eu não lembro como eu caminhei. Eu só lembro que eu estava ajoelhado na frente, chorando, dizendo, Deus tem misericórdia de mim. Porque eu quero nascer de novo. E o Espírito Santo entrou na minha vida naquele dia. Foi algo sobrenatural. Porque é assim que o Espírito faz. É misterioso. Você não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Nós só temos a certeza que o Espírito de Deus está aqui nessa noite. Só tenho certeza que ele está aqui. Ele quer fazer com que pessoas nasçam de novo. Que deixe a sua religião e volte para Cristo. Mas o texto que nós lemos, meus queridos, Nicodemos não entendeu bem como é que ia se nascer de novo. Ele tinha dificuldade, sendo um mestre da lei. Então o Senhor Jesus diz assim, eu estou te explicando de maneira simples. Estou explicando para você de maneira humana. Se eu te falar de coisas espirituais, você não vai entender. Jesus começa a falar isso para ele. Então, versículo 13 diz assim, olha Nicodemos, tu está falando que eu sou só um mestre da lei. Você falou que, mestre, rabi, nós sabemos que curas, que és da parte de Deus. Você está muito enganado, meu amigo. Mestre tem muitos em Israel. Quem faz curas tem muito em Israel. Mas diz o versículo 13 assim, olha, ninguém, Nicodemos, ninguém, está no mesmo contexto da conversa com Nicodemos, ninguém, Nicodemos, jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. O Filho do Homem, Jesus Cristo, somente eu que desci do céu, subo ao céu, e ninguém mais. Ninguém mais. Ninguém mais tem autoridade para dar o Espírito, para fazer você nascer de novo. Ninguém mais tem uma obra grandiosa para salvar a sua vida. Ninguém mais. Não existe pastor, não existe líder religioso, não existe igreja, não existe Pedro, João, Maria, José, todos eles. Ninguém veio do céu e depois subiu ao céu. Somente Jesus Cristo. Só Ele veio.
Só Ele fez uma obra, só Ele ressuscitou, só Ele subiu e só Ele está à direita de Deus Pai. Somente Ele. E que hoje, no dia desse batismo nessa igreja, olha para você, conhece a tua vida e deseja que você nasça de novo. Que você nasça de novo. Eu tenho autoridade, disse Jesus. Eu não sou só um mestre que vem ensinar uma ética nova, uma moral nova, que vem dar uma regra da religião para você cumprir, para você fazer alguma coisa. Não, eu vim fazer algo para salvar a sua vida. E ainda mais, Nicodemos, digo a você, continua o texto, diz assim no versículo 14, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, Nicodemos, quero dizer algo a você. Assim também será necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Assim como Moisés, essa história está lá em Números 21, versículo 4, que nós vamos ler. Números 21, versículo 4, diz assim, lá na antiga aliança, houve um problema. Moisés levantou uma serpente de bronze para salvar o povo, porque estava em pecado. Ele levantou uma serpente de bronze no deserto, para que quem olhasse para essa serpente de bronze fosse curado. Então, da mesma forma que Moisés levantou um símbolo lá, eu sou a realidade, vou ser levantado neste tempo, disse Jesus, para que todo aquele que crê em mim seja salvo. Diz lá em Números, capítulo 21, versículo 4, diz assim esse texto, nós vamos ler, Números capítulo 21, versículo 4, que diz assim, partiram eles do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas, que morderam o povo, e muitos morreram. Versículo 7. O povo foi a Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire essas serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. E continua, diz assim, o Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Versículo 9, finalizamos. Moisés então fez uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Jesus está contando para Nicodemos. Se Nicodemos, assim como Moisés, fez o seu último milagre na fronteira da terra prometida, quando o povo pecou, veio serpentes e começou a morder o povo, a matar o povo. Então eu dei para ele um símbolo, eu dei para ele algo que apontava para algo muito maior. Eu disse para Moisés, levante um poste com uma serpente de bronze, todo aquele que olhar para essa serpente vai permanecer vivo. Então Jesus está dizendo assim, nesse tempo, eu fui levantado e todo aquele que olhar para mim será salvo. Todos que pecaram foram mordidos pela serpente. Por isso lá em João vai dizer no texto que nós lemos, versículo 14, todos foram mordidos pela serpente. Todos têm o efeito do pecado nas suas veias. Todos carregam esse veneno mortal na sua vida, do pecado destruindo o seu coração.
Mas diz o texto, João 3,14 diz, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também era necessário que o Filho do Homem seja levantado, diz o versículo 15, diz, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Quem olha para Jesus será salvo, nascerá de novo. A graça dele vai aniquilar o veneno mortal do pecado da vida da pessoa. Vai aniquilar a obra do pecado, do diabo na vida da pessoa. É por meio de Jesus. Então, meus queridos, eu convido a você a ler o versículo 16, que todos nós conhecemos. Por que Deus fez isso, pastor? Porque Deus deu uma oportunidade a pessoas mortas. Porque Deus deu uma oportunidade a pessoas como Nicodemos, que não tinha nascido de novo. Porque Deus deu uma oportunidade de o Espírito Santo fazer a pessoa nascer de novo. Porque Deus deu já um memorial lá no Antigo Testamento para salvar da obra da serpente. Porque Deus amou. Porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou. A motivação de Deus é o amor. É resgatar pessoas feridas pela serpente, enganados pela religião. Resgatar essas pessoas para uma vida nova, um novo nascimento. Porque Deus amou o mundo que deu. Ele deu a cura para a humanidade. Ele deu a cura para cada pessoa deste mundo. Ele criou uma eternidade para viver com a sua criação. Ele disse, eu amo a minha criação, por isso eu dou. Moisés deu um símbolo para provisoriamente curar alguns israelitas. Mas Deus deu neste tempo Jesus Cristo de Nazaré. Levantou ele, colocou ele sobre todas as nações e disse, quem nele crê será salvo. Quem nele crê será salvo. Quem deposita sua vida. Aqui crer não é igual nós brasileiros que às vezes achamos que as palavras significam o que a gente quer que significa. Você fala assim, pastor, mas eu creio. Você pergunta a qualquer pessoa, fala assim, claro que eu creio. Quem é que não crê em Deus? Crer aqui é entregar a sua vida em amor a Ele. Experimentar esta vida eterna, já começando de agora. Jesus disse assim, olha, a vida eterna é essa, que te conheçam, que me conheçam como o único Salvador e a Deus Pai como o único Senhor. A vida eterna é conhecer ao Senhor. Não é só uma crença falada, é uma entrega de coração para viver um grande amor. Deus amou, que deu. Ele não deu um entre muitos filhos. Ele deu o único Filho, eterno, imortal, invisível. Ele deu o melhor. Olha, se você olhar para a sua vida, o melhor que você pode dar para Deus não significa um grão de areia perto do que Deus deu para você e para mim. Ele deu o seu Filho. Se você entregar o seu filho biológico, não tem valor nenhum. Perto de que Jesus Cristo é desprezível o valor dos nossos filhos. Porque Jesus é uma dignidade superior. Jesus é alto, elevado, é Deus conosco. Ninguém deu mais a você do que Deus deu. Ninguém te amará, te ama e vai te amar como Deus te amou. Então a conclusão, ele vai dizer aí, Deus amou o mundo de tal maneira, ou Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não sofra a segunda morte, o segundo afastamento. Meus queridos, no final da história vai haver o julgamento.
E as pessoas, alguns vão para a vida eterna e outros vão para o afastamento eterno, porque não creram no amor de Deus. Eu penso no amor de Deus assim: há centenas de milhares de milhões de pessoas no mundo. Agora, nesse momento, há algum homem tentando pular a casa de alguém para roubar. E Deus diz: eu te amo. Por que você está fazendo isso? Nesse momento, em algum lugar do mundo, existe um homem traindo a sua esposa. Eu te amo. Por que você está fazendo isso? É alguém matando a vida de alguém. Deus fala assim: eu te amo. Por que você está fazendo isso? Há alguém roubando. Há alguém tramando mal no coração. Há em vários povos, nações, tribos. Nesse momento, provavelmente em alguma tribo, há lá pessoas batendo num tambor. Há pessoas adorando outros deuses. E Deus fala: eu te amo. Por que você está fazendo isso? O versículo 17 vai dizer assim, eu quero finalizar: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Eu penso que no final, nós teremos que responder uma pergunta ao Senhor. O Senhor pode perguntar a gente assim: olha, Celso, eu te amei de tal maneira, entreguei todas as condições para você, você me amou a ponto de modelar a sua vida ao nosso amor, você me amou a ponto de desejar viver comigo para todo sempre, você me amou a tal ponto de passarmos tempo conversando, é uma oração, ouvindo os meus conselhos. Você me amou a ponto de modelar toda a sua vida, tudo que você tinha em torno do nosso relacionamento. Da parte de Deus ele vai responder: sim, eu fiz por cada pessoa. Eu amei-as e dei o meu filho. E acompanhei dia após dia a vida de cada uma, dizendo: eu te amo, volta para mim, vamos viver o nosso amor. Para todos, sempre. É por isso que Ele dá vida eterna, para que você viva com Ele para sempre, uma vida eterna. Agora, meus queridos irmãos e amigos, você já imaginou? Todos nós queremos experimentar a vida eterna. Todos nós queremos ir para o céu. Todos nós desejamos viver no céu com o Senhor. E Ele pode fazer isso, te levar para a eternidade para morar com Ele. Mas você já se perguntou, no céu, talvez não tenha nada daquilo que você ama hoje. No céu não existe talvez nada daquilo que você ama. Talvez você não ama cantar e adorar a Deus. No céu só vai ter isso. Talvez você não ama servir. No céu vai ter isso. Você não ama dedicar a sua vida, render-se aos pés dele, caminhar com o povo dele, mas no céu só vai ter isso. Talvez você ama uma boa bebida, no céu não vai ter isso. Talvez você ame a prostituição, mas no céu não vai ter isso. Talvez você ama só as coisas dessa terra, mas no céu não vai ter isso. Você ama os prazeres da carne, mas o céu não vai ter isso. Eu pergunto a você,
Se você não ama tudo que tem no céu, é justo Deus te levar para o céu? É justo Ele te levar para um lugar que só tem coisa que você não gosta? Ele enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Ele amou você. Ele te ama profundamente. Ele já provou o amor dele pela sua vida. Feche os seus olhos. Você já nasceu de novo? Escute bem o que eu vou te dizer. Para mim não é mais um culto religioso. Não. Eu tenho uma preocupação legítima com a sua alma. Deus tem um investimento constante na sua vida para salvar a sua alma. Baixe sua cabeça, eu quero que você faça uma oração. Todos nós que estamos aqui nesse lugar. Responda para você: eu já nasci de novo. Peça o Espírito Santo para sondar o seu coração. Essa noite é uma noite abençoada de batismos. Mas se você não nasceu de novo, Deus te ama profundamente. O julgamento no final será este: que eu te amei até o fim e você nunca quis voltar para casa. O julgamento no final vai ser esse: eu te amei todos os dias da sua vida e você nunca quis ir morar comigo. Você quer morar com Jesus? Você quer tomar uma decisão nessa noite? Eu peço que você saia do seu lugar. Eu quero orar pela sua vida. Se o Espírito Santo tocou o seu coração, como eu sei que Ele sempre toca, quando eu oro para pregar, eu falo: Deus, traga a pessoa que precisa, Senhor, que o Senhor quer fazer uma obra no coração. Então, se o Espírito Santo falou o seu coração, em nome de Jesus, para você nascer de novo, entregar a sua vida a Jesus, render-se a este amor. Então eu peço a você que saia do seu lugar, enquanto todo mundo está orando aqui pela sua vida. Saia do seu lugar e venha até aqui à frente, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, para que Deus então mude completamente a história e você passe a experimentar o reino espiritual. Em nome de Jesus, pode sair do seu lugar. Não fique resistente aí: eu vou, eu não vou. Você não nasceu de novo não, meu amigo, minha amiga. Saia do seu lugar e nós vamos orar pela sua vida. Assim como eu tomei essa decisão, não se engane, em nome de Jesus. Você quer tomar essa decisão hoje à noite? Você pode chegar aqui à frente, em nome de Jesus. Vai ser glória para Deus, honra para o Senhor que te ama. Você quer tomar essa decisão nessa noite? Jesus Cristo está disponível para você nessa noite. Jesus Cristo está disponível. Eu não posso dizer que Ele está disponível amanhã, porque eu não sei se amanhã você terá o amanhã. Hoje à noite Ele está disponível para a sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela salvação eterna. Obrigado porque nós não nascemos da vontade humana, mas da vontade do Espírito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou de tal maneira. O Senhor é tão bom, tão maravilhoso. Nós te bendizemos pela sua palavra nessa noite. Deus, obrigado. Nós estávamos perdidos, meu Pai. Estávamos longe do Senhor. Mas entendemos o seu chamado de amor. Rendemos a nossa vida a Ti, Senhor. Senhor, foi há tantos anos que isso aconteceu na minha vida. Eu jamais deixarei os caminhos do Senhor. Jamais quem experimentou do Senhor, nasceu de novo, poderá desnascer, poderá viver uma outra vida, a não ser a vida para a qual foi gerada do alto. Por isso ajude cada um que está aqui a viver
conforme o desejo do Senhor. Pai, se houver algum coração que foi tocado por esta palavra, que ela permaneça fazendo a obra, que o Espírito do Senhor continue fazendo a obra em nossos corações. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos adorar o Senhor e aí depois nós voltamos para o batismo, em nome de Jesus.